Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. O nosso bate-papo hoje é com o economista Elias Fragoso, ex-professor da Universidade Federal de Alagoas. Ele nos fala sobre o lançamento da segunda edição revisada e ampliada do livro intitulado Rasgando a Cortina de Silêncio, o lado B da exploração do Salgema de Maceió. Elias Fragoso é o organizador desta segunda edição do livro, que trata da tragédia causada pela mineradora Braskem, considerado como o maior crime socioambiental do mundo, com o afundamento do solo em 5 bairros de Maceió, atingindo cerca de 60 mil pessoas que foram obrigadas a deixarem suas casas e a viverem na incerteza da segurança nas áreas afetadas. Elias, seja bem-vindo ao Frente a Frente. Obrigado. E comecemos com esse questionamento, como foi trabalhar na organização de um livro que tem a participação de 8 pesquisadores, não só da UFAL, como também da Universidade de Pernambuco e do Rio Grande do Sul. Olha, fazer esse livro, por incrível que pareça, foi muito fácil. Eu não diria prazeroso, porque a palavra mais correta seria doloroso, porque a gente vai aprofundando nessa temática e vai encontrando aberrações de toda sorte. Então foi, ao mesmo tempo que foi prazeroso trabalhar com os 8 colegas, foi também muito doloroso o que a gente terminou por descobrir, que estavam encobertos, né? Daí o rasgar a cortina de silêncios. E a cortina de silêncios, os silêncios com cifrão, propositalmente. Propositadamente, né? Perdão. Por conta de uma situação que todos nós conhecemos em Alagoas, da força e da ingerência da empresa, da Braskem, na tentativa de calar, na tentativa de esconder, de omitir a verdade do grande público. Como você analisa a realização de um livro como esse em meio a tanta insatisfação com o trato dessa questão no âmbito do público e do privado? Olha, eu fiquei alguns anos, algumas décadas para ser mais exato, fora de Maceió. E no meu retorno, alguns anos atrás, 3 anos, 4 anos, eu comecei a reencontrar com colegas, amigos, profissionais, para tomar pé da cidade, né? A gente fica esse tempo todo fora, termina deixando passar algumas coisas batidas, apesar do meu interesse sempre ter se mantido muito aceso. E me chamou muitíssimo a atenção essa temática do caso Braskem. E por quê? Porque naquele momento era um assunto que havia morrido, entre aspas, na sociedade, na imprensa, né? O abafamento que vinha sendo produzido e continua sendo produzido em torno desse tema pela empresa, naquele momento levava a uma situação que, inclusive, o que me chamou muito a atenção, e talvez tenha sido essa uma das razões da gente avançar nessa área, é que os poucos que conseguiam fazer ou falar alguma coisa eram processados. E a gente terminou por encampar essa ideia de organizar esse livro, né? Que começou de algumas conversas com o professor Abel Galindo, que é nosso amigo praticamente de infância, já que estudamos juntos. Depois avançamos com o professor Edson Bezerra e a arquiteta Isadora Padilha em torno do tema, depois com o professor Zé Geraldo, e aí formamos, digamos, o núcleo duro da elaboração desse documento. Eu acho que a ânsia e a vontade desses profissionais e dos demais em operar, em trazer à baila uma opinião técnica, porque o livro é um livro essencialmente técnico,
muito crítico, mas também propositivo. E difícil de ser contestado, né? Porque os profissionais que estão aqui questionando a omissão do poder público é de primeira linha. O senhor falou Abel Galindo, Alder Flores, Cláudio Vieira, em memória, Edson Bezerra, Elias Fragoso, além de pesquisador organizador, né? Isadora Padilha, José Geraldo Marques, Vanessa Oliveira e o Eiler Diniz. Quer dizer, é a ciência contrapondo os argumentos de uma empresa, né? Essa foi a ideia, de a gente poder mostrar, clarear para a sociedade, para a academia, para os meios técnicos, para os estudiosos, a efetiva realidade dos fatos, que vinham sendo até então solapados, escondidos, provavelmente bem escondidos. Então, o que é que ocorre? Esse livro ele tem uma sequência lógica. Né? Começamos com o professor Zé Geraldo, que é um cientista, uma figura respeitada hoje mundialmente, em que ele posiciona o que aconteceu lá atrás, há 50 anos atrás, desde aquele momento, com a imposição da colocação desse absurdo, desse crime hediondo contra a cidade, não é nem contra o ambiente, é contra a cidade. Uma unidade química dentro de um centro urbano. E a beira-mar. E numa área belíssima da beira-mar de nossa cidade, que é reconhecida pelas suas belezas naturais. Enfim, e ele, no livro, ele vai fundo nessas histórias, inclusive relatando algumas questões de perseguições, de ameaças, que terminaram por levá-lo, inclusive, a sair da cidade, sair de Maceió. É um depoimento relevante do ponto de vista técnico e do ponto de vista histórico. Porque naquele momento se prometia a redenção do emprego, do desenvolvimento econômico do estado de Alagoas, centralizado justamente para legitimar essa ideia de instalar uma empresa química no centro da cidade, né? É verdade. Veja, eu vou dar um pulo então na ordem dos apresentadores, dos autores, para tratar de um tema que fui eu quem estudou e abordou, né? Que é essa questão do posicionamento político, institucional desse Estado desde há 50 anos atrás, ou seja, desde 5 décadas atrás, que era já um momento em que havia um início de debacle da cana-de-açúcar, que sempre foi, a meu ver, uma tragédia para esse Estado, apesar de termos defensores convictos de que isso não é verdade, mas é verdade sim. A pobreza de Alagoas, ela é decorrência direta da cana-de-açúcar. E a atração, entre aspas, e bem entre aspas, de um polo, de uma unidade química para a exploração do sal-gema, que é o principal minério aqui da nossa cidade. E o que é que ocorre? Na prática, o que foi que ocorreu? Desenvolveu-se toda uma falácia em torno dessa questão, né? Que a implantação dessa indústria iria trazer consigo mais outras indústrias, que na verdade não seriam mais, e isso foi dito várias vezes, centenas de indústrias, para ser mais exato, mais de 300 unidades industriais decorrentes da implantação da então empresa Salgema, que hoje chama-se Braskem. Né? E essa lorota, eu chamo isso de lorota, perdurou por quase 4 décadas. Essa aqui é a grande verdade. O alagoano foi literalmente ludibriado com esse discurso fajuto em cima dessa questão de que a Salgema, a empresa, viria a ser a redenção econômica do Estado, que constituiria
a posteriori, e isso foi tentado fazer, e tem uma questão aí que a gente precisa chamar a atenção, de um polo cloroquímico no estado de Alagoas, que seria a redenção econômica, e havia toda uma série de números grandiosos, em tese, sim. etc. e etc. Só havia um problema. Qual? 10 anos antes, o governo federal já tinha decidido, e isso está no primeiro PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, que o polo cloroquímico do Nordeste seria na Bahia, em Salvador. Não, já se sabia E os nossos da impossibilidade. Exatamente. E os nossos desavisados aqui, ou incompetentes, ou mal intencionados, venderam isso durante 40 anos, como se fosse uma verdade, que nunca foi. E para ir mais longe ainda nessa questão, no segundo PND, o governo federal coloca lá com todas as letras que Alagoas e Sergipe poderão formar polos, unidades, melhor dizendo, complementares ao polo de Camaçari. Ponto. Ou seja, aonde tem Salgema, e o Salgema está aqui, serviria de fornecedor da matéria-prima para o polo baiano, que é o que acontece hoje. A grande verdade é essa. E vai mais, e tem mais. Nessa linha, já aproveitando o embalo, quando se falava que, além dessa falácia, né? Me permitam, deixa eu voltar num temazinho aqui que é extremamente interessante, eu diria quase jocoso, não fosse trágico para Alagoas. Depois de enganarem durante 40 anos, 4 décadas, com essa história de polo cloroquímico, quando o assunto chegou num ponto que não tinha mais como esconder, sustentar, trazer, inventar história em cima disso, algum iluminado por aqui resolveu propor trocar, migrar o que seria o polo cloroquímico para um polo petroquímico. E durante 4 anos, essa outra lorota foi trabalhada abusivamente na mídia local, pelas autoridades, por gente que, enfim, até que um belo dia, algum outro desses iluminados, e eu não vou citar nomes, resolveu fazer a seguinte pergunta: mas e cadê o petróleo? E como não há petróleo suficiente em Alagoas para você ter um polo petrolífero, se consultou a Petrobras. E a Petrobras fez a mesma colocação, que Alagoas não teria como fazer isso, 4 anos depois. Alagoas não teria como pensar numa situação dessa, já que não tem petróleo suficiente para isso. Essa é uma outra... É uma situação tal que a gente enxerga ao longo desses últimos 50 anos aqui em Alagoas, e eu quero aproveitar para te colocar aqui para o teu ouvinte, teu telespectador, que nesse período a renda per capita de Alagoas diminuiu, real. A renda real de Alagoas, nesses últimos 50 anos, diminuiu. E nos últimos 20 anos de Braskem, quase foi reduzida pela metade. Ou seja, há 50 anos atrás, nós éramos quase 2 vezes mais ricos, entre aspas, sem selo, do que hoje. Esse é um número massacrante, mas está aí. É dado formal, IBGE, fonte, enfim. E essas coisas todas estão lá. Tem mais coisas no que a gente escreve, né?
vamos ficar nisso, porque senão vai alongar muito e Exatamente. termina gastando o assunto do livro. Exatamente. E que caso, dentro dos relatos, que chamou mais atenção na organização do livro? No sentido do que são documentos, são denúncias. Isso. Né? Dentro desse universo, o que mais chamou a atenção? Eu vou dar um tempo de 1 minuto, nosso primeiro intervalo, e voltamos já já. Tá. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o economista Elias Fragoso, ele que é organizador, participante e organizador do livro que trata do caso Braskem, Rasgando a Cortina de Silêncios, o lado B da exploração do sal-gema em Maceió. Elias, como eu adiantei no final do bloco anterior, ao fazer esse trabalho de resgatar a história, o que mais chamou a atenção sua e dos demais integrantes desse trabalho? Eu diria claramente isso, com muita tranquilidade, que o que mais chama a atenção é o número avassalador de informações que estavam encobertas. Né? Aí, seguindo na lógica do livro, o professor Abel Galindo, que foi, na verdade, o único engenheiro em Alagoas a se opor à tese da Braskem, da companhia, de que ela não era a responsável, lá no início, não era a responsável pelo desastre. Hoje ela já admitiu formalmente, inclusive na CPI, e ele já lá atrás batia diretamente de frente com relação a isso. E demonstrava, e mostrava, isso está no livro, os erros técnicos de concepção e estruturação das minas, que é a origem de todo esse problema causado até agora. Então, isso é um dado de uma importância fundamental. E isso a gente tem que agradecer à informação. A gente está sabendo, o Estado está sabendo, a nação está sabendo, a professor Abel Galindo, né? Que é a participação dele, vai nessa linha e avança mais em algumas outras questões. O professor Edson Bezerra, que é um sociólogo conhecido, né? Uma pessoa muito respeitada nos meios culturais aqui de Alagoas, ele trabalha essa questão sociológica. Né? Existe hoje uma moderna teoria da sociologia do desastre e ele se apoia nela para mostrar as questões que imbricam em torno do tema, né? Não apenas as questões do ponto de vista sociais, mas do ponto de vista emocionais, psicológicos, etc, etc, etc. Que afeta a população, né? Que afeta diretamente, não só, e é preciso que se diga, e a gente percebeu isso claramente, não afeta apenas a população atingida, afeta toda a população de Maceió. É porque faz parte da gente. Faz parte diretamente. Apenas para que você tenha uma ideia, com a saída das pessoas daquela área que foi destruída, que eles chamam de área 00, essas pessoas tiveram que migrarem para locais diversos. E parte significativa dela, migrou
para cidades do entorno de Maceió. E aconteceu uma coisa que ainda não se chegou ainda a medir. E pouco é tocado, observado, analisado, e precisa ser feito. Quando nós saímos, quando eles saem para o interior, os imóveis naquelas cidades aumentam de valor. Mas como eles estavam com dinheiro, compraram. E os moradores foram expulsos para a periferia daquelas cidades. Então, é a migração da migração. É um assunto que não foi estudado, coisa e tal, que precisa ser visto. Precisa de um terceiro, quem sabe, né? Precisa ser visto. Né? Esse é um tema, assim, que chama a atenção, né? O Alder Flores. O professor Alder Flores, na verdade, ele vem para complementar o estudo inicial do Dr. Cláudio Vieira, nosso saudoso amigo, uma das inteligências brilhantes dessa cidade, desse estado, um intelectual respeitado, uma figura humana de primeira linha, que trabalhou a questão das implicações legais de se processo de se enfrentar esse caso Braskem, né? Porque até então, naquele instante, há 2 anos atrás, 3 anos, quase 3 anos, quando a gente fez a primeira edição, por incrível que pareça, quase nada havia sido feito do ponto de vista do enfrentamento dessa situação. Era o que a Braskem queria e pronto. Eu costumo dizer aqui nas entrevistas que a Braskem é incrível, criou o problema e definiu como, definiu quanto custaria a população. E como ela queria pagar. Exatamente, é uma coisa anacrônica, não tem sentido. E só aproveitando essa sua deixa, é preciso que se entenda o seguinte, a Braskem, o que ficou acordado é que ela indenizaria os moradores, ou seja, os donos dos imóveis, e pagaria um dano moral, que na verdade eu chamo de dano imoral. Mas ela não fez isso. Ela malandramente e com digamos, eu não seria se a palavra seria o aceite, mas com o ok da Justiça Federal e da Justiça Estadual, comprou as áreas. Ela adquiriu os imóveis, ao invés de indenizar os moradores. E hoje ela é, para todos os efeitos legais, a dona daquela área, da área que ela destruiu. E isso, pouca gente ainda se deu conta de que é um fato consumado em qualquer local. Mas juridicamente, dadas as circunstâncias, não pode se rever essas decisões? Olha, juridicamente pode tudo. Exatamente. O problema é que aqui não se pode nada contra a Braskem. Na área jurídica desse estado, do estado de Alagoas, tanto ser federal, estadual, nada anda, nada funciona. E pelo contrário, todos os pleitos que são levados a eles são negados. Então, fica difícil. É uma situação muito difícil aqui em Alagoas. Há uma situação clara em que é preciso que a sociedade pressione, que a sociedade tome ciência e que se ela não se mexer, não vai acontecer nada. Há movimentos, mas não pode ficar no âmbito só do movimento, tem que agir judicialmente também. Tem que agir de forma profissional, da mesma forma que eles agem. E a coisa é feita aqui de forma amadora. E aí bater, dar murro em ponta de faca, como diz o outro. É o que vem acontecendo. Professor, dando sequência aos participantes desta segunda edição, a professora Isadora Padilha. Tá. A professora Isadora é uma urbanista de mão cheia que está pedindo passagem, uma jovem,
que está realmente pedindo passagem para assumir algumas posições de liderança na arquitetura do Estado, no urbanismo do Estado. Como eu te falei aqui no início, o livro ele tem uma parte técnica, ele também tem um lado bastante crítico, analítico e crítico. Da condução da situação. Da condução de cada uma dessas situações, e tem também um lado propositivo. Indispensável, né, professor? Oi? Indispensável, você apontar o problema e a solução. Essa foi a questão central quando a gente conversou com cada um dos participantes. Vamos fazer? Vamos, mas tem que ser assim. Uma análise técnica, crítica e propositiva. Perfeito. Se não tivesse esse caminho, não faria sentido. Não faria sentido. Seria mais uma história aí. E por isso que esse livro faz sucesso. Perfeito. Vanessa Oliveira. Deixa eu só voltar na Isadora, porque esse aí talvez seja o ponto central do livro. Todas essas outras questões são questões que já aconteceram. A gente está só trazendo de volta e mostrando as aberrações que foram acontecendo ao longo do tempo. Já o trabalho da Isadora, que eu honrosamente tenho uma certa participação com a ideia, com a visão dessa questão, é um trabalho que as suas propostas acontecendo cria objetiva e claramente uma revolução urbanística nessa cidade. Maceió, depois das sugestões, será conhecida como antes e depois dessas sugestões. Por quê? Eu não vou entrar muito, senão vocês não compram o livro. Mas vamos entender que nós trabalhamos duas situações. Uma situação para a área lá do Pontal. Aquela situação que está lá do complexo químico da Braskem, nós propomos a sua retirada. Sua retirada para um outro local, seguro, etc. Não é sair do Estado. Né? Quem sabe o próprio polo cloroquímico do Estado, né? Essa análise técnica a gente deixa para que seja feita a posteriori, mas que aquela área ela seja destinada à criação de um bairro smart, sustentável, dos mais avançados do mundo. Alagoas, e quem vive na área turística sabe que demanda um turismo de qualidade. Nós temos um turismo de classe C e de classe D, que é o turismo de sol e mar e pronto. A criação de um bairro desses ali, com hotéis de 5, 6 e quem sabe até de 7 estrelas, e tem como se pensar numa coisa desse tipo, mudaria a cara de Alagoas, mudaria a cara de Maceió. Maceió se tornaria realmente uma das mais importantes cidades do ponto de vista turístico. E a geração de renda e de arrecadação para o Estado são números gigantescos. Só uma ideia geral do projeto vai para investimentos acima de 50 bilhões em 20 anos. Esse entendimento que o livro traz, um questionamento, leva ao desenvolvimento econômico, quem participa dele, o empresariado, também apoiar essas perspectivas colocadas nesse estudo, não, professor? Eu estou partindo na sequência ao lançamento da segunda edição para fazer algumas palestras junto ao empresariado local, porque é importante, é fundamental que eles entendam, apoiem e deem força a esse movimento. Respaldo. Respaldo e força a esse movimento. Esse caminho, eu entendo que é o melhor caminho para a gente solucionar esse problema. Nós temos uma proposta que não está no livro, claro, porque é uma proposta para resolver o problema como um todo. Isso aí é uma parte da história.
O problema fundamenta o problema e apronta a solução. As soluções. Essas soluções a gente tem elas ao lado para negociar. Perfeito. Né? Bem, nós vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor em Economia, Elias Fragoso, que nos fala sobre o caso Braskem, através do livro, uma segunda edição de todo o levantamento dos problemas existentes relacionados a Braskem. E o título do livro, como eu disse antes, é Rasgando a Cortina de Silêncios, o lado B da exploração do Salgema de Maceió. Um livro construído pelo estudo de vários professores, pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, da Universidade Federal de Pernambuco, como também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu perguntaria sobre os professores Vanessa Oliveira e Weiler Diniz. Como se deu a participação deles nesse livro? O jornalista Weiler Diniz, que vive em Brasília, ele é responsável pela análise da CPI de brincadeirinha da Braskem. Eu ia perguntar sobre dentro do contexto mais amplo, mas o senhor se adiantou. O que representou a CPI? Olha, o senador Renan Calheiros tinha proposto a criação dessa CPI e, inusitadamente, foi atropelado. Foi atropelado e foi criado uma CPI, que foi uma CPI de brincadeirinha, com senadores que não são de Alagoas, que não eram de Alagoas, a participação nenhuma de público, de envolvimento. No final, sai um documento que eu chamaria de quase apócrifo, no sentido das informações superficiais que ele traz, e que deu em nada. E que o jornalista, o Weiler Diniz, relata com brilhantismo. O Weiler é um jornalista premiado, laureado, é um prêmio ESSO de jornalismo. Enfim, é um cara que tem uma história interessante no jornalismo brasileiro, muito interessante. E ele faz uma análise bastante dura dos bastidores dessas CPI. Discussões da CPI. Dessa CPI. Né? E a jornalista Vanessa Oliveira, ela fecha o livro. Ela faz um apanhado geral dessas coisas todas que a gente conversa e resume em alguns tópicos bastante interessantes. Né? Eu só queria complementar, você em algum momento me falou do professor Alder Flores. O Alder, ele vem para substituir o nosso querido Cláudio Vieira, que se foi. E faz também um trabalho muito interessante, muito importante, mostrando dando uma modelagem de como fazer para agir juridicamente, né, em cima das questões que a gente aborda. A questão da Braskem é um caso, uma tragédia anunciada. Isso ficou claro para todo mundo. O que se espera desse momento dos pesquisadores trazerem as questões
E daí a questão propositiva nascer. Isso tem que ser promovido um encontro para discussão, não, professor? Seria dessa forma se as autoridades estivessem dispostas a apoiar. Não estão. Claramente não estão. A empresa, menos ainda. A atitude da empresa é a atitude belicosa, é a atitude do enfrentamento. E é o que ela vem fazendo, é o que ela vem trabalhando ao longo desses últimos 5, 6 anos, com mentiras em cima de mentiras, fakes em cima de fakes. Hoje mesmo, me surpreendo com as notícias dos jornais nacionais, informando que um diretor da empresa teve o desplante de afirmar que já gastaram em Alagoas 16,5 bi por conta desse problema. Isso é uma mentira. É uma mentira e eu conclamo que ele venha provar isso. Esses números são absolutamente irrealísticos. Eu entendo que talvez não se tenha chegado de verdade na essência das despesas que seriam de responsabilidade da Braskem por conta do que ela fez. Há 1/3 disso. Sobre manter as famílias nessa situação de instabilidade na região dos Flechais, como o senhor vê que é uma área que o solo ainda está comprovadamente instável? Essa é uma atitude, eu não chamaria de criminosa porque passa disso. É de uma insensibilidade humana terrível. Agora mesmo, depois de N laudos técnicos mostrando e comprovando a impossibilidade da vida naquele local, o juiz da causa pediu mais outro laudo. Uma postergação injustificável de uma situação que todos sabem que é preciso ser resolvida. E, afinal de contas, são pouco mais de 2.000 pessoas. Olha, é de uma maldade, é de uma dureza de alma tão grande que é impossível você ficar até fazendo ilações em cima disso. Não se entende por que essa gente continua maltratando essas pessoas. Pois é, a Braskem resolveu isolar e suspender os trabalhos na mina 27, recentemente, né? A informação que eu obtive, para proteger os trabalhadores. Agora, em relação aos moradores, não há determinação nenhuma da saída dos moradores daquele local. Como justificar isso? Em algum momento atrás, uns 2 meses, 3 meses, o CNJ veio a Alagoas. E eis que, de repente e magicamente, todas essas instituições envolvidas, sejam elas dos Ministérios Públicos, Federal, Estadual, da Prefeitura, através da Defesa Civil, etc., começaram rapidamente a se mexer numa velocidade da luz para mostrar serviço que nunca prestaram. Essa que é a grande verdade. Nunca foram prestados. E o que aconteceu? Nessa ânsia, nesse afã de mostrar serviço, a Defesa Civil do município informou que tinha enviado para o Ministério Público Federal há meses, 3 meses, 4 meses, uma nova área, uma nova expansão da área crítica, né, que eles chamam de área crítica 00. Nessa área crítica. E aí se descobre que Ministério Público Federal e Defesa Civil de Maceió tinham esse dado e não informaram a sociedade, não informaram os interessados, não informaram ninguém. E quando soltaram isso formalmente, imediatamente, no mesmo dia, a Braskem entrou na justiça contrariamente a essa decisão. Então, e como é uma empresa... jogo jogado. É uma empresa de âmbito internacional, tem mais força. É o que eu digo, né? É jogo jogado. Desequilíbrio ecológico também, né? Porque o aparecimento de jacarés naquela proximidade da Casa de Saúde José Lopes
é um indicativo disso, que a região está altamente comprometida, né? Veja, eu gostaria de ampliar um pouco essa questão, né? No sentido de que houve, é uma questão absolutamente comprovada, uma interferência e uma modificação geral no meio ambiente, no habitat natural daquela região. Isso aí eu acho que até a própria empresa não nega. Agora, nós precisamos entender que esse é um caso que diz respeito a Maceió, a nossa cidade, que foi vilipendiada, que foi estrupada, que vem sendo tratada como se trata os piores malandros que você possa ter na vida. Apanha-se, aqui só se recebe palmada dessa empresa e das autoridades que estão responsáveis por essa situação. Isso tem que acabar, cara. Isso precisa mudar. Uma defesa intransigente, não é? Dos nossos valores. E essa defesa intransigente é que o maceiense precisa entender. E, infelizmente... Não é algo para ser debatido, nem buscada a solução pelos moradores, mas por toda a cidade. Pela cidade, pela sociedade como um todo. Esse problema não é de quem perdeu a casa. Esse problema é de Maceió. Todo mundo sabe o que aconteceu com o nosso trânsito, como é que está hoje. Caótico. Todo mundo sabe o que aconteceu com os 5 bairros que foram simplesmente sumidos. Todo mundo sabe das mortes, dos suicídios. Essa cidade precisa tomar consciência disso. E é isso que a gente está tentando, com o nosso livro, mostrar. Agora, isso não significa que nós não tenhamos uma proposta para resolver o problema. Nós temos. Agora, precisa que a empresa nos procure. E não os lacaios da empresa, os donos dela. Nós não vamos tratar com lacaios. Com representantes. Não. Pois bem, porque com representantes é o que está aí. É o que está aí. É? Bem, sobre o lançamento do livro, o que é que se espera dia 12 agora, às 7 da noite, na livraria Leitura, lá no Parque Shopping? Na verdade, o lançamento, ele coroa esse esforço adicional que nós fizemos. Todos são profissionais extremamente ocupados, mas que deram ainda mais um tempo e um espaço para poder complementar essas informações do livro. A primeira edição tinha basicamente a metade do volume dessa atual. Até porque essa é ilustrada também, né? Também. E aí, a gente espera entregar para a sociedade alagoana, para a academia de um modo geral, para os estudiosos, um compêndio que ele hoje é certamente o mais importante a nível Brasil em torno desse tema. Professor, uma iniciativa corajosa de todos que participaram desse livro. É uma referência especialíssima, pode-se dizer assim. A gente tem recebido, e somos muito agradecidos, o reconhecimento por essas coisas, porque não foi fácil, e nem é fácil. Alguém às vezes pergunta, cara, por que é que você está ganhando com isso? Eu digo nada, só estou ganhando inimizades. Mas eu acho que a gente precisa, em algum momento, algumas pessoas precisam assumir a responsabilidade da cidadania. É isso que a gente está tentando fazer. É buscar discutir. Alguns fóruns de discussão, né, com a sociedade civil organizada e a população em geral. E a posição mais clara com relação a isso é que eu estou dizendo novamente. Nós temos uma proposta. Perfeito. Bem, eu lamento informar que o nosso tempo chegou ao fim. Eu também. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e boa sorte na tarefa de convencer a quem de direito a participar dessa reconstrução de boa parte de Maceió. Muito obrigado, Gorete, por esse espaço. E na terça-feira conto com vocês, que estão aqui nos dando a honra
de participar desse programa, tá? E para você também. Obrigada. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.